Vídeo de número 6, concurso do IBGE 2013-2014, conhecimentos específicos de Sesgran Rio. Nós estávamos falando das principais pesquisas estruturais realizadas pelo IBGE na área de estatística. E as principais não são as únicas, mas essas são as principais. Primeira delas, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Segunda, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, PNDAC. Pesquisas de Orçamentos Familiares, POF. Pesquisa Mensal de Emprego, Pesquisa Economia Informal Urbana. Nós falamos vagamente de algumas delas e aqui nós citamos e falaremos agora de cada uma delas detalhadamente. Primeira é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Brasil, PNAD. Primeiro detalhe a ser observado. Obtém informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como sexo, idade, educação, trabalho e rendimento e características dos domicílios, e com periodicidade variável, informações sobre migração, fecundidade, nupcialidade, entre outros, tendo comunidade de coleta de domicílios. Temas específicos abrangendo aspectos demográficos, sociais e econômicos também são investigados. Sempre lembrar que essa pesquisa PNAD ela é feita por amostra, ela não é uma pesquisa ampla, ela não vai em todos os lares, ela não vai em todos os domicílios. Ela obtém informações anuais, mensais, semestrais, bienais, não, informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas. Demográficas e socioeconômicas como sexo, idade, educação, trabalho, rendimento, características dos domicílios, a periodicidade variável, informações sobre migração, quem veio do norte para o nordeste para São Paulo, quer dizer, todo mundo, né? Nordeste para São Paulo, de São Paulo para o nordeste, fecundidade, nupcialidade, entre outras, tendo comunidade de coleta, os domicílios em casa. Só que não é somente isso, temas abrangendo aspectos demográficos, sociais e econômicos também são investigados. Esta é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Nós devemos diferenciar com as outras. Nós voltaremos aqui para diferenciar no momento propício. Depois nós temos a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD-C. Essa está em fase de implantação. Seu objetivo é produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país e permitir a investigação contínua de indicadores sobre o trabalho e rendimento. O tema central da pesquisa é o trabalho, mas também serão investigados outros temas. Sintetizando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: desenvolvimento socioeconômico, rendimento e trabalho. Ela está preocupada em produzir informações sobre desenvolvimento socioeconômico, rendimento e trabalho, principalmente, mas não só. Quando nós voltamos aqui agora na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNDA, ela obtém informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas. Aqui a preocupação maior não é o trabalho, mas sim demográficas e socioeconômicas é o objetivo principal. Já na segunda, o principal é o desenvolvimento socioeconômico, rendimento e trabalho. O trabalho aqui é o principal. É isso que está querendo nos trazer essa Pesquisa Nacional por Amostra Contínua. Nós voltaremos ainda nelas. Agora nós temos a terceira, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Qual é a informação da Pesquisa de Orçamentos Familiares? Fornecer informações gerais sobre os domicílios, famílias e pessoas. Também, como não é exclusiva, essas pesquisas não são exclusivas geralmente de um aspecto só, mas tem os aspectos mais importantes. Na anterior,
nós vimos que foi o trabalho. Aqui nós vimos rendimento e trabalho. Aqui o que é? Hábito de consumo das pessoas, despesas, recebimentos também, recebimento das famílias pesquisadas. Tendo comunidade, coleta também os domicílios. Atualiza o que? A cesta básica. Atualização da cesta básica de consumo e obtém novas estruturas de ponderação para os índices de preços que contém o Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor do IBGE e de outras instituições. Então, preste atenção. Vamos voltar lá na primeira que nós falamos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A sua preocupação são as características demográficas e socioeconômicas. Geral, sexo, idade, educação, trabalho, rendimento, características dos domicílios, informação sobre migração, fecundidade, nupcialidade, casamento, entre outras. Tendo comunidade também a coleta nos domicílios. Há outros aspectos a ser observados, sim, mas o principal são as características demográficas e essas que nós acabamos de citar. Já a segunda é o desenvolvimento socioeconômico, rendimento e trabalho, a pesquisa contínua. Já a pesquisa de orçamento está preocupado com os hábitos de consumo, despesas, recebimentos, atualização das cestas básicas e índices de preços. Uma professora de direito administrativo sempre dizia o seguinte: um nome deve servir para alguma coisa. Esse nome, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Aqui nós temos pesquisa por orçamentos. Então, o nome vai nos ajudar na hora da prova. Continuando, nós temos ainda a Pesquisa Mensal de Emprego, PME. Tem como objetivo produzir indicadores mensais sobre a força de trabalho. Aqui, o que eu acabei de falar, o nome tem que servir para alguma coisa. A Pesquisa Mensal de Emprego, indicadores mensais sobre a força de trabalho. Na hora da prova, você vai lembrar dessa relação do nome com o seu objeto, com o seu objetivo. Mensais sobre a força de trabalho, que permite avaliar as flutuações e tendências a médio e longo prazos nas suas áreas de abrangência e tem como seu principal usuário o governo federal. Isso aqui também você deve memorizar. Qual é o principal usuário da pesquisa mensal de emprego? É o governo federal. No que tange o planejamento de políticas públicas, além de estudiosos de mercado de trabalho, oriundos de outras esferas do governo, universidades e entidades privadas. Mas não termina aqui. Nós temos ainda a Pesquisa Economia Informal Urbana, ECINF. A pesquisa tomou como unidade de investigação os domicílios nas áreas urbanas. As palavras-chave nós vamos destacando das unidades da federação e levanta a partir da presença nestes de empregadores com até 5 empregados e ou trabalhadores por conta própria, as condições de realização da atividade econômica e o volume de renda e ocupação por ela gerado. Essa aqui é um exemplo clássico de como o nome serve. O nome vai explicar o que é o trabalho informal. Porque nós sabemos aqueles trabalhadores informais. É o trabalho sem vínculos ou benefícios fornecidos por uma empresa, sem carteira assinada, sem renda fixa, sem férias pagas. Esse é o trabalho informal. E essa pesquisa de economia informal urbana, ela vem pesquisar justamente isso, somente urbana, nas unidades da federação, levanta a partir da presença nestes de empregadores com até 5 empregados, desde que estejam vivendo nessas condições da informalidade, ou trabalhadores por conta própria. E as condições de realização desse trabalho também são pesquisadas, o volume de renda, quanto eles ganham, a ocupação por ela gerada, ou seja, pela essa condição de trabalho. Então é isso que vem pesquisar.
O segundo item aqui, seus objetivos são dimensionar o peso real dessas atividades em termos de geração de oportunidade de trabalho e rendimentos, ampliar a base de informações necessárias para o sistema de contas nacionais, subsidiar estudos sobre desigualdade social, principalmente aqueles relacionados a situações de pobreza urbana, e contribuir para a integração conceitual e metodológica das pesquisas domiciliares e não domiciliares do IBGE. Então, o que é importante nessa pesquisa informal urbana aqui? Os objetivos dela são dimensionar então o peso real dessas atividades, qual o impacto que essas atividades de trabalho informal causam para a economia, causam para o país, a questão de rendimentos, oportunidade de trabalho e ainda ampliar as informações para o Sistema Nacional de Contas, vai pegar esse impacto causado por esse trabalho informal e lançar lá no Sistema Nacional de Contas, subsidiar estudos sobre o que? A desigualdade social. Esse trabalho informal está ligado diretamente ou indiretamente à desigualdade social? Esse trabalho informal está ligado à desigualdade social ou não? Está relacionado com a pobreza urbana ou não? E ainda contribuir para a integração conceitual e metodológica das pesquisas domiciliares, aquela pesquisa feita nos lares, e não domiciliares, aquela em bancos de dados, feitas pelo IBGE. Como eu falei, o nome está servindo para mais uma coisa. Nós vamos continuar ainda falando, nós falaremos das pesquisas domiciliares posteriormente, mas vamos fechar a prova? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no primeira pesquisa e vamos, para a gente fazer um apanhado geral, para a gente fechar essa prova. Primeiro, pesquisa nacional por amostra de domicílios. Nós sabemos características demográficas e socioeconômicas, sexo, idade, educação, trabalho, rendimento, de maneira geral. A pesquisa nacional por amostra, ela está preocupada com o geral, com a situação geral da sociedade, migração, fecundidade. Agora, a contínua não, a contínua está preocupada exclusivamente com desenvolvimento socioeconômico, rendimento e trabalho. O tema central é o trabalho. O tema central da pesquisa é o trabalho. Contínua, trabalho. E depois nós temos outra pesquisa, que é a pesquisa de orçamentos familiares. Está preocupado com o cascalho, com dinheiro, money, hábitos de consumo, despesas, recebimento, atualiza a cesta básica, os índices de preço. Depois nós temos a pesquisa mensal de emprego, que está preocupada com o quê? Com os indicadores mensais sobre força de trabalho. E eu falei que é o principal usuário o governo federal para planejar políticas públicas a respeito relacionadas ao trabalho. E ainda nós temos a pesquisa da economia informal, como eu falei, que toma como investigação os lares, domicílios urbanos e das unidades da federação, ou seja, dos estados membros, e levanta a partir da presença neles de empregadores com até 5 empregados. Então eles vão naqueles locais de empregos que os empregadores possuem 5 empregados, nos lares, né, onde há os trabalhadores com 5 empregados, e ainda aqueles trabalhadores que trabalham por conta própria, imagina o camelô e etc. E os objetivos dessa pesquisa informal urbana é dimensionar o peso real das atividades, impacto sobre a economia, ampliar informações para os sistemas de contas nacionais, estudar se isso causa direta ou indiretamente desigualdade social e pobreza urbana. Pessoal, nós vamos fechar a prova se cair essas pesquisas. Nós vamos fechar. Vamos falar um pouquinho das pesquisas domiciliares, conforme a nossa apostila. As pesquisas domiciliares fazem parte do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, SIPD, que foi desenvolvido com o objetivo de ampliar a capacidade do IBGE para atender às diversas demandas por informações sociodemográficas. Eu falei, pessoal, que a pesquisa domiciliar, você ir até a fonte. Não existe pesquisa mais
mais concreta, mais real do que aquela onde você vai à fonte. Se você quer, por exemplo, estudar uma imagem de Aleijadinho, o que é melhor? Você olhar uma fotografia ou você ir até a escultura que Aleijadinho fez? É você ir até a escultura. Então, o que é mais correto? O que é mais isento de falha, de subjetividade, de opinião? Você pegar um livro que fala sobre a população ou você fazer uma contagem da população de maneira geral? É lógico que é a contagem. Assim também, as pesquisas domiciliares, elas ampliaram a capacidade do IBGE de atender às demandas por informações sociodemográficas. A economia precisa dessas informações, os governos precisam dessas informações e as entidades privadas querem essas informações. No SIPD, o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, deixa eu grifar aqui em cima para... estamos vendo lá embaixo. No Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, existem a PNAD contínua, que é a integração da PNAD com a PME, a pesquisa contínua de orçamentos familiares e pesquisas especiais. Então, todas essas pesquisas, esses institutos de pesquisas, eles estão dentro do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares. Nós temos aqui um esqueminha também trazido pela nossa apostila. O Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares em cima. Abaixo à esquerda nós temos o PNAD contínuo, a integração a ele do PNAD e o PME. À direita, pesquisa contínua de orçamentos familiares e mais abaixo, a pesquisas especiais. Nós temos então essa hierarquia, as pesquisas especiais por baixo. À esquerda, PNAD e à direita, pesquisas contínuas de orçamentos familiares. Pessoal, questão que nós devemos saber apenas que eles estão integrados ao Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares. O mais importante, nós estudamos anteriormente cada um deles. Essa hierarquia aqui, essa forma, esse organograma, não vejo muita importância para a nossa prova. Mas o importante é saber sobre os detalhes que nós vimos sobre cada um deles. Continuando. Pesquisas baseadas em registros administrativos e estabelecimentos. Nós falamos até agora de pesquisas domiciliares. Agora nós estamos entrando num novo assunto. Pesquisas baseadas em registros administrativos / estabelecimentos. Ainda dentro do âmbito das estatísticas sociodemográficas, o IBGE realiza as seguintes pesquisas baseadas em registros e estabelecimentos. Primeiro, registro civil, feito a cada 3 meses, a pesquisa sobre registro civil, por exemplo, quantos casaram, quantos divorciaram, trimestral, uma vez a cada 3 meses. Depois, pesquisas especiais censitárias. Nessas pesquisas especiais censitárias, nós temos as subdivisões aqui. Isso aqui é um marcador, isso que eu estou colocando de azul é um marcador que está lá na apostila, não é artigo. Então, nessas pesquisas censitárias, nós temos pesquisa de informação básicas municipais, pesquisa sobre o perfil dos estados brasileiros, pesquisa de assistência médico-sanitária, pesquisa nacional de saneamento básico e pesquisa de entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos. Pessoal, o material disponibilizado pela Sesgan Rio não especifica essas pesquisas que nós acabamos de ler, essas pesquisas especiais censitárias. O que nós devemos saber então? Que essas pesquisas que nós acabamos de ler, pesquisa de informações básicas municipais, pesquisa sobre o perfil dos estados brasileiros, pesquisa de assistência médico-sanitária, pesquisa nacional de saneamento básico
e pesquisa de entidades de assistência social privada sem fins lucrativos, elas não são domiciliares. Essas pesquisas são feitas em bancos de dados sobre o poder dessas instituições. Pesquisas, informações básicas municipais. Vai até o município, ou até o site do município, ou até uma repartição do município e vai colher aquela informação. Do perfil dos estados brasileiros, mesma coisa. Munic, Stadic, AMS, PNS, a pesquisa de assistência médico-sanitária. Também da mesma forma, será feita através de banco de dados. Eu trabalhei em agente de saúde, então eu sempre cito o PSF, que é riquíssimo. Ele contém um banco de dados, SIAB, muito rico, sistema integrado de informações, muito rico em informação, porque os agentes de saúde vão em casa e coletam aquelas informações. Então essas pesquisas especiais censitárias vão até esses bancos de dados. A pesquisa também nacional de saneamento básico e pesquisa de entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos. Eu não acredito que a banca vai fazer uma coisa ridícula dessa, mas guarda que é sem fins lucrativos. Então também será feita nos bancos de dados dessas entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos. Então aqui nós terminamos esse vídeo. No próximo nós daremos início falando do cadastro central de empresas, falando das estatísticas econômicas. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!